Bom dia, amados. Paz seja com o teu coração, em nome de Jesus. Para aqueles irmãos que estão nos suportando desde sexta-feira, desde quinta-feira, na verdade, né? Sexta não, quinta. Só para lembrar o que nós já conversamos até aqui. No nosso encontro, nosso segundo encontro, né, nesse formato de pastores e líderes. Quando eu digo nesse formato, é porque eu penso que se fosse um encontro só para atender a igreja na região dos lagos, nem precisaria ter esse formato, né? Talvez um retirozinho como nós já fizemos em outros tempos já passados, né? Mas eu acho que atenderia. Mas eu acho que esse formato é um formato para atender também o corpo, né? É tão bom quando a gente pode ver pastores de outros lugares. Eu sei que vários irmãos foram embora ontem à noite por questões de compromisso já no domingo, mas eu tenho ainda 2 companheiros aqui que moram mais longe, não tem como voltar para casa, depende da minha carona também. Meus irmãos chilenos que ali estão, Javier e Davi, ainda nos acompanham. Mas foi muito legal ter aqueles outros amados conosco ontem e ainda alguns que nos acompanham hoje, né? Duval Capela está lá atrás me esperando a carona também. Os caras que estão dependendo de carona só vão sair depois. Mas eu sei que tem outros irmãos de Arraial do Cabo, irmãos das cidades vizinhas aqui que já foram apresentados, irmãos do Mato Grosso que ainda estão aí, né? Essa turma, Ladário, né? O nome do lugar lá? Corumbá, é verdade. Então eu sei que tem uma turma ainda que vai ficar até a noite aqui, compartilhando, ministrando, servindo. Bem, primeiro dia nós falamos, o tema do encontro é esse que você está vendo aí, é como não pastorear, não tem, já colocou, como não pastorear o rebanho de Deus. Já expliquei para vocês por que a gente optou pelo não pastorear, como não pastorear, né? Por que não colocar o tema como pastorear? A gente primeiro parece que tem que eliminar, né? A sugestão de Pedro é eliminar o errado, o que está errado para fazer o certo. E atendendo esse tema aí, eu na quinta-feira falei sobre não pastorear por constrangimento. Na quinta-feira eu falei sobre não pastorear por constrangimento, para pastorear voluntariamente, espontaneamente. Aí foi a nossa abertura na quinta. Na sexta-feira, logo pela manhã, eu falei sobre não pastorear por sorte da ganância, mas de boa vontade. E à tardinha, depois daquele passeio, Gerson Fonseca, meu companheiro, nós fizemos um grupo pequeno já na sexta, fizemos também, não fizemos? Aquele grupo pequeno, na sexta de manhã, acho que já foi, né? Que eu acho que foi uma experiência legal a beça, né? Queria animar os irmãos a seguir fazendo todo retiro, todo encontro, todo espaço que vocês tiverem, sempre sentar com poucos irmãos para compartilhar, para falar. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, mas a manutenção da fé, ela acontece quando a gente fala, quando a gente compartilha, quando a gente dá, quando a gente abre nosso coração, aí a fé é compartilhada, e a manutenção dela é intensa. Então eu falei também sobre não pastorear como dominadores, né? Mas como modelo. E aí gastei os meus irmãos falando sobre a importância de ser modelo. Depois Fonseca falou sobre discípulos ou consumidores, né? Apacentando discípulos ou consumidores. Samuel Belo, ele falou sobre a missão pastoral para dentro e para fora. Depois Claudinho, ontem à noite, ele falou, depois de vários relatórios das cidades, ele falou sobre o equilíbrio família versus ministério. E qual é a minha incumbência hoje? Hoje já tem até um slidezinho ali que eu vi, que tem um tema de hoje, né? A honra e a consideração pastoral. Eu entendo o seguinte, irmãos, que esse tema é uma pressão legítima. Você fala assim, mas por que pressão? Nós falamos tanto sobre pressão legítima e pressão ilegítima, né?
Aqui está um bom exemplo de uma pressão legítima. Por que pressão legítima, Fran? Porque é muito complicado você ensinar sobre coisas que diz respeito ao teu ministério, né? Eu não sei você, mas como é que você ensina, por exemplo, lá na casa onde você reúne a igreja, ou numa congregação onde você pastoreia, como é que você ensina, por exemplo, Gálatas 6:6? Como é que você ensina isso? Você, como é que você ensina? Você é do tipo que não ensina esse tipo de coisa? Ou você ensina? Como é que se ensina Gálatas 6:6? Tem irmãos aí que não estão bem lembrados, né? Tem gente que nem gosta de ensinar, passa por cima. É muito difícil você falar desse tema. Gálatas 6:6. O que diz Gálatas 6:6? O que diz? Quem lembra? Como é que você faria para sentar com os discípulos que estão com você? Você sentar e falar, eu tenho um ensino para vocês hoje. Quero ler com vocês aqui Gálatas 6:6 e quero compartilhar esse ensino. Vou ler o versículo 7 também para ficar bem intenso. Como é que seria você sentar e ensinar a eles, por exemplo, esse mandamento? Aquele que está sendo instruído na palavra deve fazer o quê? O que ele deve fazer? Faça participante de todas as coisas boas aquele que e quem está instruindo é você. É uma pressão. É uma pressão. A gente prefere desviar desse assunto, né? Não, você não ensina não. Mas tem que ensinar. Paulo está ensinando. Paulo está ensinando. Ah, mas aqui é mais fácil, que é por carta, né? Ele está longe. Ele manda para deixa os irmãos pensando. Não. É muito melhor, em alguns aspectos, para o ego dar. E é muito difícil para o ego humano receber. Você diz, não, Franco, é fácil. Não, mano. Quando o assunto é igreja, não é tão simples. Nós temos dificuldade de receber. E outra coisa que a gente tem dificuldade de receber de pessoas mais pobres, que a gente julga que tem menos. A pior coisa para uma pessoa que recebe oferta, imagina que você foi fazer uma missão lá no Nordeste, lá no sertão, como nós vemos, aí de repente o irmãozinho te chama lá no cantinho, pega lá alguma coisa e quer te dar. Um irmãozinho bem pobre. Normalmente é muito difícil, porque você fica com aquela sensação de que está tirando de alguém que não tem, que tem menos do que você. E aí é uma luta com a alma. Mas o que a gente precisa? A gente precisa ser livre disso. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa dá, ela é que está sendo abençoada. É isso que diz a Escritura. Inclusive, Gálatas 7 deixa claro. Ele diz assim, o 6:7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o que vai acontecer? Isso também sem falar. Na verdade, ele está semeando na tua vida. Então, você pode ensinar ele a semear. Eu sei que é difícil, mas aí a autoimagem tem que cair completamente. Querido, eu só tenho que te ensinar a palavra, não tenho obrigação. Não vou te obrigar, mas vou te ensinar também a semear na vida de quem te ensina. Mesmo que você não semeie na minha, não precisa, mas vou te ensinar a fazer. De quem te compartilha a palavra, quem te abençoa. Você faz participante a ele de todas as boas coisas. Paulo chega a fazer a seguinte pergunta. Paulo pergunta assim, se eu vos semeio coisas espirituais, seria muito requerer de vós coisas materiais? Porque não tem valor. Na cabeça de Paulo a coisa está muito clara. As coisas espirituais têm muito mais valor que as coisas materiais. Elas acabam, as coisas materiais acabam. Elas são passageiras, são efêmeras. As coisas espirituais são eternas. Então, quando você recebe algo espiritual, tem valor eterno. Quando você recebe algo material, passa, acaba, dinheiro acaba, carro acaba, tudo acaba, roupa acaba, tudo vai embora. Mas as coisas espirituais não acabam. Pelo contrário, as coisas espirituais elas podem se renovar na tua vida, se aprofundar, né? Porque o homem espiritual ele é renovado. Diz que até o homem exterior ele se corrompe dia a dia, mas o homem interior se renova dia a
dia. Então, o nosso tema de hoje também é um aperto, é um constrangimento. É uma pressão também falar sobre esse tema. Mas é uma pressão legítima. Ela é legítima, ela é um mandamento do Senhor que está. Eu quero convidar você a abrir a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Antes de ler, eu vou contar para vocês uma experiência de um dos pastores que estavam nesse encontro aí, mas que ele já foi embora. Quem se lembra do Adriano, companheiro de Fonseca aí? Quem tá, lembra do sorrisinho dele? Adriano Sorriso. Seria melhor contar isso com ele aqui, né? Mas vou contar uma experiência de Adriano, que ele não teve oportunidade de falar muito, deu relatório, tá? Mas vou contar uma experiência relacionada a isso que eu estou falando. E eu vivi essa experiência, acabei vivendo essa experiência também, por quê? Porque eu estive com a pessoa envolvida na história, né? Um dia Adriano encontra uma família, prega para uma família muito pobre. Lá em São Bernardo do Campo também tem uma comunidade carente lá próxima. E Adriano, ele prega para essa família e tal. E a família convida Adriano para ir na sua casa. E era, na verdade, assim, ele foi lá e era uma senhora, uma vovó, com uma filha e um monte de criança que ele não sabia de quem era, né? Nessas alturas a vovó cuida de criança de todo mundo. E ele chegou na casa e falou: Franco, a casa muito carente, muito pobre. E quando ele tomou ciência da condição da família, ele fez o quê? Ele falou assim: vou ligar para o Fonsa e vou pedir um help para a gente chegar aqui e socorrer essa casa. Só que era a hora do almoço. E ele procurando se despedir, e a menina, né? A jovem senhora, não a vovó, a jovem senhora, que é filha dessa senhora mais velha, falou assim: por que você não fica conosco aqui e almoça conosco? Ele olhou: o que eu vou fazer aqui, almoçar com essa turma? Vou tirar o pão deles. E ele prontamente falou assim: não, negativo, meu almoço já está pronto em casa, minha esposa aprontou, tchau, vou embora. E despediu para ir embora. Só que quando ele chegou no portão da casa, o Espírito Santo repreendeu ele. O Espírito Santo falou assim: o que você está fazendo? E lembrou ele de Elias, que foi na casa da viúva comer a última porção da viúva. Por que você acha que Elias foi na casa da viúva se ele já estava sendo alimentado pelos corvos? Tu acha que Elias foi para a casa da viúva por causa dele ou por causa da viúva? Leia o que Jesus disse. Quando Jesus está exaltando a fé daqueles que não são povos de Deus, uma das pessoas que ele cita é a viúva. Que ele falou: Israel não tinham tantas viúvas. Quando Israel passou 3 anos, quando o mundo passou 3 anos e meio de fome, Israel não tinha tantas viúvas. Por que Elias teve que ir em Sarepta, num lugar fora do povo de Deus, na casa de uma viúva lá? Ele não estava procurando o que comer, Elias. Ele estava procurando alguém para abençoar. Tanto que a mulher pegou a porção dela, do filho, deu para o profeta, e aí, a partir daquele dia, não faltou para ela mais comida, e ele falou tranquilamente: pode fazer para mim que você não vai morrer de fome, nem você, nem teu filho. E foi assim que Deus fez. E aí Deus trouxe a memória a Adriano. Adriano voltou e falou: irmãs, me perdoa, mas eu estou aqui para almoçar, vamos almoçar. A irmãzinha fez aquela carinha minha sem graça. E ele disse que foi almoçar, e disse que foi só feijão e arroz e mais nada. Comeu e foi atrás de Fonseca lá para fazer compras. À noite, eu encontrei essa família. E a pessoa que estava, a protagonista dessa história, sentou para conversar comigo, assim como a gente senta assim, para bater papo antes dos encontros e tal. Ela me contou a história. Ela falou: hoje eu vivi um milagre muito especial. E ela me contou a história dela. Como é que foi o lado dela? A história dela foi assim. Ela falou que estava com o Adriano na casa dela. E de repente era a hora do almoço. Ela ficou meio sem graça, porque a mãe ia fazer um feijãozinho, a única coisa que tinha um arroz para as crianças. E ela ficou sem graça e convidou ele para comer. E quando ela convidou, a mãezinha dela lá atrás quase morreu. Fez para ela assim. E ela deu graças a Deus quando o Adriano disse: não, vou para casa, vou comer lá.
E a velhinha suspirou também. Só que de repente ele volta. Ele volta e diz, não vou comer. Ela ficou desesperada. Falei, meu Deus, ele vai comer. E ele comeu praticamente o quinhão dela e da mãe. O cara foi jogador de futebol, né, cara? Até aquele preparo, né? Comeu. Mas ela disse que foi impressionante. Quando ele saiu no portão, que ela despediu dele, ela disse que não deu nem deu tempo de entrar na casa. Alguém gritou lá fora, chamou, e ela disse que chegou compras, e ela falou assim, Franco, chegou até um dinheirinho para pagar as contas atrasadas que a gente tinha. Quem mandou, mandou abundante. Mandou abundante. Então, estou lembrando aqui só para ratificar o seguinte, que quando nós abençoamos é que somos abençoados, essa é a grande verdade. Mas também não é fácil, de verdade, a gente receber. Parece que a nossa alma, nosso ego, a gente fica com a sensação de que está tirando de alguém, roubando alguém, principalmente em tempos quando as pessoas dizem que pastores são ladrões, não é isso? Que quem lidera tira dos outros e que todo mundo está ficando rico, está ficando rico. Eu até mesmo creio que pode ficar rico mesmo. Por que eu creio? Porque Jesus falou que aquele que deixar pai, mãe, bens, casa por causa dele, receberia 100 vezes mais nessa terra. Eu não conheço nenhum investimento maior que esse. Você conhece? Tem alguma aplicação que você coloca lá e dá 100 vezes mais? Não tem. Então é possível que alguém fique rico mesmo seguindo Jesus, deixando tudo por causa de Jesus. É possível. Porque ele garante que tem 100 vezes mais. É isso ou não é isso que está escrito? Você se lembra em que contexto Jesus falou isso? Quem se recorda? Ele havia acabado de ter uma conversa com alguém. Foi com o jovem rico. Ele acabou de conversar com o jovem rico, né? E o jovem rico meteu o pé e foi embora. Eu fiquei pensando depois, historicamente, no ano 70, General Tito entrou e arrasou com Jerusalém. Aquele jovem rico deve ter ficado um pobre rico. Um ex-rico, né? Um pobre, um jovem pobre. Porque Tito, se não morreu, né? Se não morreu, ficou pobre. Mas também historicamente está provado que os discípulos de Jesus, a igreja, escapou desse massacre, porque havia guardado a instrução de Jesus sobre a invasão de Jerusalém, e eles saíram fora e escaparam do massacre de Tito. Paulo, mais tarde, ou melhor, ele faz um comentário sobre o povo judeu, que eu acho que tem tudo a ver com isso aí. Mas o jovem rico podia ser muito mais rico se ele tivesse feito o que Jesus mandou. Já pensou, ele já era rico, ele teria só 100 vezes mais. Você crê nisso? Então, esse assunto constrange alguns, mas não deveria constranger, porque honra, amor, cuidado, deveria fazer parte da nossa vida. Como aqueles que apacentam estão apanhando até hoje, desde quinta-feira, eu queria falar um pouquinho bem dessa turma. Qual é o mandamento apostólico da primeira carta dos Tessalonicenses aqui, capítulo 5, versículo 12? Quantos encontraram? Quantos encontraram aí? Paulo, ele faz um rogo. É interessante que Pedro, quando escreve, ele também está fazendo uma petição, um rogo. Ele está falando, rogo-vos aos presbíteros como eu. Lembra? Ele está fazendo uma petição aos presbíteros. Agora Paulo está fazendo uma petição à igreja, ao povo. Ele assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. De que forma devemos tratar essas pessoas que trabalham, que presidem e nos admoestam? Como é que a gente deve tratar? Que os tenhais com amor, aqui é ágape mesmo, eu já li a palavra, é ágape, e com máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Eu fui investigar esse mandamento porque no primeiro momento brota um cuidado. Qual é o cuidado? O cuidado é o seguinte: nós vivemos num tempo de falsos pastores, falsos apóstolos.
falsos profetas, né? Como a música de Daniel Souza sugere, né? Mas são dias, lembra dessa canção? De derramamento do Espírito Santo. Mas ele diz também que são dias de falsos pastores, do falso evangelho. Lembra? De espíritos falsos. E aí bate um temor muito grande, porque a gente sempre quer ver o povo de Deus, a igreja de Deus, bem guardada, bem protegida. E esse texto, à primeira vista, parece que equipa os falsos pastores, né? Equipa eles, porque ele pode pegar e dizer para a igreja: ó, galera, tem um mandamento para vocês, vigia aqui, ó, vocês devem me acatar com apreço, porque eu presido, repreendo vocês, puxo a orelha de vocês, e vocês me devem ter em alta estima, distinta consideração. É esse o mandamento. E quando na verdade o cara pode ser um lobo, pode ser um desses falsos pastores, falsos mestres. Eu fiquei, meu Deus, isso aqui pode ferramentar esse cara, isso aqui pode equipar esse cara. Mas eu comecei, ontem à noite, eu estava falando para o Birinha, eu falei: Bira, está difícil até de dormir. A gente vai para casa depois de uma reunião como aquela, embora foi um sabadão mesmo, intenso, a gente vai assim, cheio de reflexão e tal. E como eu sabia que tinha que conversar esse tema com vocês, eu abri esse texto para ver o original. Eu falei: cara, vou olhar o que Paulo está dizendo de verdade. Porque é engraçado quando você olha o grego da escritura, você vê que existem palavras que trazem uma luz diferente. Você vê, ó, nós temos aqui, pelo menos os irmãos aqui que tem uma Bíblia em espanhol, Reina Valera, normalmente que eles usam, né? E a nossa Bíblia é em português, mas a gente sabe que o original não foi nem em espanhol nem em português. Só para você ter uma ideia, coisa assim, às vezes você está lendo a Bíblia em espanhol, e uma palavra da tradução deles favorece a compreensão do texto, melhor do que em português. E às vezes o contrário. Você lê em português, ou você ensina em espanhol para eles lá a palavra, e percebe que aquela tradução em espanhol, a língua espanhola ou castelhana, como diz nosso mestre Michan, ela possui menos vocábulos do que o idioma português. Então, na verdade, a tradução bíblica do grego para o espanhol é mais pobre que do grego para o português. O português tem mais vocábulos, então é mais rico. Tem mais palavras, mais opções, né, de palavras. E o inglês parece que é mais pobrezinho ainda. Mas o grego é rico. O grego é rico. E às vezes você tem que ir lá dar uma mergulhada só para ver se escapou alguma coisa da tradução. Porque de repente não tem uma palavra em português que possa, entendeu? Então eu fiquei admirado com essa palavra acateis, com apreço. Porque na verdade nem existe essa expressão no grego, acateis com apreço. Porque às vezes é assim, uma única palavra no grego para você explicar, você tem que colocar 2, 3 palavras em português para dar sentido a ela. E eu observei o seguinte, que essa palavra, ela é uma palavra que fala sobre discernimento, percepção. Esse acatar não é acatar cegamente uma pessoa, não é recebe cegamente alguém, não é isso que está dizendo não. Acatar com apreço aqui significa o quê? O seguinte, significa que você tem que perceber, notar, discernir a liderança. Deu para entender o que ele está dizendo? Ele não está dizendo simplesmente assim, ó, fecha os olhos e recebe porque Deus mandou. Não é isso não. Ele está dizendo assim, examina esse pastor, recebe ele, mas recebe ele com discernimento. Acata ele, mas acata ele com percepção. Do contrário, tu vai agarrar um homem carnal, uma liderança ruim, e vai ficar a vida inteira escravizado, inclusive com medo disso aí. Eu conheço gente que se colocou debaixo de lideranças corrompidas. Eu não vou falar corruptas não, é muito forte ser corrupto. Eu digo corrompido porque se corrompeu pela própria consciência, pelo desvio, pelo engano, pela carne, pelo diabo. Mas os irmãos ficaram tão constrangidos a deixar aquela liderança, aquele líder que já estava cego, tão constrangidos que eles ficavam muitas vezes debaixo de opressão, inclusive, debaixo de opressão. Quando ele fala acatar com apreço, ele está dizendo o seguinte:
com todo discernimento, olha, nota, percebe e recebe. Ninguém recebe uma nota falsa. Ninguém compra uma joia falsa. É assim, cara, tu está no comércio. Quem trabalha em comércio aqui? Quando te dão um dinheiro, você pega assim cegamente em bolsa? Aí você tem até a instrução de fazer o quê? Olhar, né? Pode-se também fazer, embora muita gente não faz, quando passa o cartão, é pedir a identidade. Dá para a identidade para ver. Pode-se fazer. Não se faz porque normalmente o comerciante acaba recebendo, né? Mas se não recebesse, ele checaria também. Por que pastor líder se recebe cegamente? O texto aqui não sugere isso. O texto diz: examina, discerne e acata, recebe, acata. Aí você dá valor. Na verdade, o que faz a gente dar valor às pessoas é o nosso discernimento. É o nosso discernimento. E quando eu digo isso, eu não estou falando de pessoas interesseiras, não, porque tem essa turma interesseira. Eu não estou falando dessa turma interesseira, política, gente que se aproxima já pensando no que vai ganhar. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando de uma ovelha de verdade que quer um pastor de verdade. O que pesa para essa ovelha, sabe o que é? Discernimento. Quando você encontra alguém de valor na tua vida, você deve receber plenamente, acolher plenamente, e muitas vezes você faz isso até sem ter um conhecimento mental da pessoa. Você ouviu a história aqui de Gladson? Lembra? Deus falou para ele: recebe Fonseca. De Adriano, Deus falou para ele: recebe Fonseca. Ele nem conhecia o Fonseca, aquela figura magrelinha, aquela figura engraçada. Imagina a cabeça de um pastor cheio de teologia, vendo Fonseca. Ele quebra até os protocolos do negócio. Ele bagunça tudo que é. Não é? É ou não é? E aí o Espírito Santo diz assim: é a ele que eu quero que você submeta a tua vida. Mas isso funciona com discernimento. Não é uma coisa cega. Os caras estavam em crise, os caras estavam orando, buscando a Deus, chorando com Deus. Foi. E aí, isso é acatar com apreço, de verdade. Esse texto, eu olhei ele com muito carinho. Normalmente, esses amados, esses pastores, eles têm uma função. Qual é a função deles? O que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem, eles trabalham. Trabalham. Agora, esse trabalho aqui, é coisa engraçada, irmãos. Esse trabalhar aqui é uma palavra também que sugere, sabe o quê? Exaustão. Trabalhar é de ficar cansado mesmo. De entrar pela noite, se tiver que entrar pela noite. Um dia eu sentei com um empresário e ele falou assim comigo assim, a gente estava conversando lá no sítio, e ele falou assim: Franco, eu fiquei sabendo que alguns aqui não têm carteira assinada. Alguns pastores. Eu achei que isso não é legal, não. Eu falei: mas tu vai assinar a carteira dele de quê? Vai dizer que ele é o quê? Ele: como assim? Eu falei que esse cara não cumpre horário, ele não tem horário, ele é full time, ele não está previsto em nenhuma lei. Como é que você assina a carteira de uma pessoa que não tem dia nem hora? Porque se tiver dia e hora, não serve para nós. Pastor para nós é full time, é qualquer dia, qualquer hora e qualquer lugar. Porque às vezes o cara grita lá do outro lado dos Andes e tem que estar lá. Como é que a gente vai classificar esse cara? Vai dizer o que para dele? É um profissional. Como é que a gente vai estabelecer o horário dele? De 8 às 18. Ele falou assim: cara, que problema sério que vocês arrumaram. Eu falei: mas é um problema mesmo. Porque a Bíblia nem fala de salário, a Bíblia fala de honra. Honorário, honra. Honra, você dá para a pessoa, porque não é um salário de um trabalho qualquer. Inclusive, esse pastor aqui, ele trabalha e ele é intenso no trabalho. Porque
porque a palavra aqui fala de trabalhar e ficar exausto. Os que trabalham, os que ficam exaustos, os que se dedicam, os que se entregam, esse é um discernimento dele. Eles trabalham e eles fazem o que mais? Aqui tem duas palavras difíceis mais. A primeira fala que eles trabalham, e a segunda diz que eles fazem o que também? Faz o quê? Irmãos, eu estou ouvindo vocês muito difícil. Vocês acham que não tomaram café hoje, vieram de jejum. Qual é a segunda coisa que eles fazem? Mais forte, dá para ser? Quem aqui já ouviu a seguinte doutrina, que na igreja não existe esse negócio de líder, de autoridade, de quem preside, isso tudo é historinha? Quem já ouviu esse ensino? Fala sério, quem já ouviu? Já ouviu? Em Chile, muitas vezes. Pô, a gente primeiro chegou lá, depois veio para cá. É assim que é. É que lá no Chile, o autor, o cara que mais fala sobre esse assunto, teve em Santiago há um tempo atrás. Os irmãos até... Tu foste ver, Lô? Sim. Então Davi teve até recebendo essa ministração direto. Tu vê como é difícil apacentar no Chile, né, cara? Os caras ficam recebendo Frank Viola e sua turma lá. Ele disse que era jovem. Você disse que aprendeu com o Modesto, era jovem. Quem já ouviu o ensino de que pastor não preside? De que coisa nenhuma, que na igreja todo mundo não existe liderança na igreja. Não existe liderança. Que pastor, que coisa nenhuma. É o povo que manda. Eu fui congregacional, mas nem no tempo do congregacional era assim. Embora o povo decidia várias coisas em assembleia, né? O congregacional está dando amém ali comigo. Ali. Os congregacionais, os batistas, sabe como funciona o negócio. Mas eu tinha um cuidado com aquela estrutura, amado. Sabe qual é? Eu pensava assim, hoje somos 100. Reunimos e decidimos. Vamos fazer de conta que a gente saiu ali na rua e a gente fez um evangelismo intenso. E ganhamos 200 pessoas. E aconteceu isso no meu tempo lá. Uma igreja de mais de 70 anos, 50 e poucos anos. Não, ela tinha mais de 50. Era uma igreja que não saía dos 100. De repente, assim que nós nos convertemos ali, nos envolvemos ali com aquela juventude, multiplicamos e a igreja multiplicou. E o que aconteceu? Aconteceu um problema. Porque se haviam 100 pessoas maduras, decidindo, com 200 novos convertidos, agora era 300 pessoas decidindo. 200 bebês decidindo e 100 velhos decidindo. Ou seja, os velhos estavam em desvantagem. O que os bebês quisessem fazer, eles fariam. Os bebês espirituais, porque eles mandavam, decidiam. Se tivesse um lobo ali que contaminasse os novos convertidos, acabou, a igreja ia ficar sem rumo. Porque tem essa cabeça de, é o povo que manda. E o outro extremo é o presidente que manda. É o presidencialismo, é um único homem fazendo tudo. A gente entende que a Bíblia não defende nem uma coisa nem outra. Inclusive, o texto aqui está no plural. Vê se não está no plural. Diz que os que vos presidem. Trabalho e vos presidem. Então não é uma presidência, não é um presidencialismo, não é uma única pessoa. Agora, quem recebeu essa doutrina, quem já ouviu essa doutrina de que não tem liderança, quem de fato preside no meio da igreja, deveria examinar outras escrituras, como por exemplo, Hebreus 13, 7, 17, versículo 24. Hebreus fala claramente que ele diz, sujeitai aos vossos guias. Depois examinei essa palavra, é isso mesmo que está escrito. Ele sujeita quem lidera, quem está à frente, é o guia, é o cara que toma a iniciativa, vai. E presidir aqui também fala disso. Presidência também é aquele que toma a dianteira, que é responsável, que preside. Aquele que preside e admoesta, ainda está assim a frase em Tessalonicenses. Timóteo 5,17, 1 Timóteo 5,17 também fala. E eu sei que a base desse ensino é quando o cara diz assim, não, mas Jesus falou que o maior no reino dos céus é o que serve. Ué, amado, e liderar não é servir? Liderar não é servir? Quando Jesus ensinou esse assunto, ele não combateu o ser maior.
Ele, pelo contrário, falou assim, se alguém quer ser maior, serve. Ele não estava dizendo, não existe o maior. Ninguém é maior. Ele não falou isso, não. Ele só falou como deve ser esse serviço. Você quer ser maior? Serve. Sai na frente. Seja modelo. Dá exemplo. Guarda. Protege o teu irmão. É isso que ele está falando. Se é espiritual, suporta os carnais. Ele não está dizendo, não existe ninguém maior, tudo do mesmo tamanho. Não é verdade, amado. No reino de Deus sempre vai ter bebê, sempre vai ter irmão mais velho, sempre vai ter. Isso é besteira. Isso é confusão na cabeça. Isso é ensino de quem foi ferido por autoridade. O cara uma vez entregou a vida na mão da autoridade. Lembra do Adriano falando ontem? Aí foi ferido, machucado. Aí o cara rejeita todo tipo de autoridade, não quer mais saber de autoridade na vida dele. Mas isso não é assim. Nós devemos acatar realmente aqueles que trabalham e aqueles que presidem. Existem essas pessoas que presidem de fato. E presidir aqui é um serviço. É quem serve que preside. Porque a maioria de um pastor verdadeiro, essa frase não está correta, a maioria dos pastores que tem um chamado verdadeiro, escuta o que eu vou te falar, esses pastores não vieram porque queriam vir. Mas você pastor, não foi nada disso. Escuta a história do cara, da pessoa, da mulher. Tu vai ver que normalmente Deus chamou, Deus convenceu, Deus mostrou os desafios. Quem sabe o que é pastorear de verdade não vem no oba-oba. Não vem atrás de ser líder, vem atrás de ser responsável. Não sei se você entende essa diferença. Entende? Quando o cara entende o chamado dele, ele teme. Porque Deus não chama para liderar, Deus chama para ser responsável. E aí o cara treme. Normalmente é um processo de convencimento. Normalmente Deus tem que falar uma vez, duas vezes, mostrar, apertar a orelha e vir assim. E se o cara tiver que largar tudo, trabalho, aí o processo é mais longo ainda. Tu acha que é imediato, é no oba-oba? Se esse cara vem no oba-oba, ele não entendeu nada, não é pastor, e você discerne isso. Você discerne, está mais um cara aqui querendo mercadejar a palavra de Deus, querendo ganhar dinheiro fácil, querendo ficar... É mais um. Mas quem tem clareza do ministério pastoral, não vem de um dia para o outro. Essa é a verdade. É um processo doloroso. É um processo doloroso. Deus vem formando ele, vem falando, vem convencendo, vem chamando ele para o sacrifício, para a renúncia, para a entrega, para a morte. E ele vem deixando. Como Fonseca falou, até o que tem perde. Aí vem no processo, Aí sim, esse cara está pronto, ele tá liderando, ele está guardando. Vou até pegar a palavra aqui no original, para poder dar o sentido exato para você do que Paulo está dizendo, quando ele fala presidir. Presidir, a palavra, que eu nem vou me arriscar a pronunciar, porque eu não sei grego, diz estar à frente, colocar sobre, estar sobre, superintender, presidir sobre, ser um protetor ou guardião, dar ajuda, cuidar, dar atenção, professar ocupações honestas. É isso que é presidir. Então, você dizer assim, não tem quem preside, amado, tira esse ensino da tua cabeça. Isso não é verdade. Existem sim os que presidem. Existem. Você pode ver, normalmente quem ensina sobre isso, usa muito a história da igreja. Deixa eu te falar uma coisa sobre a história da igreja, que toda vez que eu estou com os católicos, eu reforço. História é uma ciência, mas não é maior que a Bíblia. Nós só temos a palavra de Deus como autoridade absoluta. Quantos podem dizer amém? A história, irmão, eu quero Bíblia, eu não quero história, porque a história se engana também. Eu posso passar no tempo da história que o pessoal estava cego. Se eu me basear por história, eu posso cair no buraco. Deus não mandou eu estudar história para saber dele. Deus mandou eu estudar a Bíblia para saber dele. Você diz amém ou não amém? Eu não entendi. Diz amém ou não? Amém. Gostei que você deu um amém mais forte. Atos 15. Eu vou pegar aqui
um texto só para te ajudar. Vou reforçar aqui, tá, Samuel? Vou dar um reforço nesse tema aqui, porque eu acho que esse tema aqui é muito pontual, da presidência. Senão, a gente se perde. Ouviu aí, Samuca? Atos 15. Quem conhece essa história de Atos 15? Quem conhece? Quem conhece essa história? Você sabe que isso aqui foi uma confusão, um problema que aconteceu na igreja logo no início, quando alguns judeus saindo de Jerusalém foram a Antioquia e começaram a ensinar o judaísmo lá. Paulo e Barnabé resistiu a essa turma frente a frente. Você diz amém ou não? E acabou que o negócio foi parar lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. E aí, isso aqui foi uma celeuma tão grande, amados, tão grande, que eles tiveram que fazer um conselho com apóstolos, com presbíteros, com tudo, entendeu? E eles, aqui foi quando nasceu aquele conselho de Tiago, que acabou sendo o primeiro norte para a igreja gentílica, o primeiro norte. E se você começar a ler aqui, essa historinha bonita aqui, você vai perceber o seguinte, que eles foram contaminados, ou melhor, a igreja quase foi contaminada porque Paulo estava lá para resistir. Eles foram atrapalhados, acho que essa é a palavra melhor. Eles foram atrapalhados por judeus que deixaram Jerusalém. Você já conhece essa história direitinho? Quantos conhecem essa história aqui? Conhece ou não? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você que conhece essa história. O que esses judeus foram fazer em Antioquia? Vamos pegar aqui um caso aqui, pontual. Imagina, existe uma igreja lá no sul da Bahia. Tem uma igreja no sul da Bahia? Não tem. Imagina que alguns irmãos resolvem sair daqui lá para o sul da Bahia, e chegando lá, começou a ensinar várias coisas que não se ensinam aqui em Cabo Frio, ou que os irmãos não praticam aqui em Cabo Frio. E aí começa a perturbar a cabeça lá dos irmãos. Mas tem irmãos lá no sul da Bahia, tem ou não tem? Quem é que está lá no sul da Bahia trabalhando? Tem alguns, né? Vamos pegar aqui pegar o carequinha lá do CTM lá. Vamos dizer que ele resista a esses irmãos que desceram. Não, isso não é assim. Lá em Cabo Frio, a gente não anda assim. Isso não é ensino. Tal. Aí começa uma confusão e vem parar todo mundo aqui. E de repente se descobre o seguinte, olha o versículo 24 desse capítulo 15. Outro dia eu sentei com um irmão que estava com essa doutrina de não existe quem preside. E eu fiz essa pergunta para ele, o que está escrito no versículo 24? Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem o quê? Não ouvi. Mais forte. Irmãos, se não existe autoridade na igreja, como é que esses caras saíram sem autorização? Eles iam pedir autorização a quem? Se todo mundo manda, todo mundo é todo mundo. Porque o argumento desses caras que ensinam que não tem autoridade se fundamenta no fato de que todo mundo consulta direto Jesus. A autoridade é Jesus e acabou. Eu já vi gente largar o campo missionário com essa doutrina maligna na cabeça. Não, minha liderança é Jesus. Claro que minha liderança é Jesus. Mas eu não estou no corpo de Jesus? E no corpo não está um membro ligado a outro? Então eu estou sujeito a alguém.
Eu faço parte de um corpo. Alguém toca a minha vida. A liderança de Jesus chega na minha vida muitas vezes através de alguém. É assim ou não é assim? É ou não? Aí eu perguntei para essa amada, eu falei, querido, sem autorização, mas pedir autorização a quem? Se todo mundo manda em todo mundo. Ou melhor, se ninguém manda em ninguém, porque não é todo mundo manda em todo mundo. É ninguém manda em ninguém. Pedir autorização a quem? O normal, irmãos, é o seguinte, vou te falar o que é o normal. Já vou deixar até um toque para vocês aqui. Se você nunca, ninguém deu, eu vou dar. Quando você sai de férias, vai lá para o sul da Bahia, passeia e quer passar no meio da igreja, o normal é você sujeitar e pedir autorização. E dizer, irmão, estou passando lá no sul da Bahia, dá para eu estar lá no meio dos irmãos? Alguma recomendação? Posso levar algum presentinho lá para as crianças? Esse é o normal. Vá ao Chile, me avisa, se quiser ser bem recebido. Senão, você vai ser mais um turista lá. Pode ir lá na reunião geral, coisa e tal. E esses cabeçudos sabem, porque eu falo com eles. E a mesma coisa quando o chileno vem para cá. De vez em quando aparecem uns pipa voados aí, que aparece tudo aqui em Cabo Frio, inclusive vem tudo para cá. Tem uns contatos fortes em Cabo Frio para cá. Lá no Rio, não entra. Se não falar com os pastores, tem a seguinte direção: saiu ovelha daí, avisa, diz o que vem fazer. Nós somos responsáveis, porque a hora que chegar aqui, nós respondemos como se estivéssemos lá. Aí vem uma turminha que vai para Búzios, brincada no meio daquela bandidagem lá, aquela maluquice lá. Daqui a pouco diz assim, estava lá no meio da igreja de Cabo Frio. E abusaram da menina lá, da irmãzinha. Quem quer isso? Você quer isso para você? Quer? Você quer essa fama para a igreja de Cabo Frio? Quer? Quer não? E pior, chegou, foi no grupo caseiro e ensinou a doutrina de Frank Viola lá. Mandou fogo. Eu quero falar a última coisa que escutei em Chile. E contamina lá uns 6 filhos novos lá. Porque os caras são bons de argumento. Falar mal de autoridade fecha certinho com a carne. Porque a carne, ela se deleita em ver erro em autoridade. Então, a hora que aparece um cara falando de autoridade, a carne, ela fica feliz da vida. Ela recebe muito bem isso. E aí, está aí um problema feito. Quem foi que trouxe? Os irmãos vieram lá do Chile. Tá? Discípulo de Davi Vidal, de Javier Maureira, de Rafael Flores. Estavam lá no encontro lá com Viola e chegou e trouxe essa doutrina. Está aí a gente com um problema grave. Então, é justamente isso que aconteceu aqui, exatamente isso. E que os apóstolos falaram, saíram daqui sem nenhuma autorização. Por isso que deu problema lá com Paulo e Barnabé. E foram lá ensinar judaísmo lá. Ainda bem que Paulo estava lá com Barnabé e resistiram aqueles caras. Se não estava lá uma igreja cheia de problemas, cheia de jugo, cheia de judaísmo, cheia de um monte de coisa. Quantos podem dizer assim, amém? Amém ou não? Amém. Então, presidir, isso tem que ser resgatado e restaurado entre nós. Porque eu sei que uma das visões do inferno é quebrar a presidência pura. Porque eu sei que tem um monte de presidência corrupta, e o diabo usa isso para dizer que não tem nenhuma presidência. Sabe, não tem nada. E deixar a igreja sem pastor. Deixar a igreja sem direção, sem liderança. Entendeu? Aí fica um monte de gente dando cabeçada e às vezes encavernado. Com o mesmo discurso. Mesmo discurso é mesmo, não tem autoridade, coisa nenhuma, todo mundo aqui, minha conexão é direta com o céu, tal, e não tem corpo, e não tem família, não tem igreja. Então, meus irmãos, cuidado com isso, tá, queridos? Quantos me entendem? Diz amém? Você pode dizer amém ou não? Amém. Judas 1,8 diz que aquele povo que era nuvem sem água, aquela coisa, diz que eles rejeitam todo tipo de governo. Eles rejeitam todo tipo de governo. E outra coisa, outro argumento que você pode também usar, quando fala do critério para ser presbítero. Qual é o critério para ser presbítero? 1 Timóteo 3,5. Qual é o critério? Um deles. Que ele deve fazer o quê?
governar bem a casa dele. Do contrário, aí sim, eu conversando com o missionário confuso. Aí eu conversando com o missionário confuso, eu falei, querido, ele e a esposa dele, eu falei, quem é que governa essa casa? Ele falou assim, eu. Eu falei, não pode. Ele falou, como não pode? Eu falei, não pode, porque você está defendendo que não existe autoridade, não tem liderança. Como é que vai ser? Se o modelo do presbítero é governar bem a casa, se você governa, como é que não vai ter governo na igreja? Se a carta de recomendação do presbítero é a casa dele, e você aqui tem governo, na igreja não vai ter? Quer dizer que na tua casa tem governo, na igreja não. Faz aquele carão, aquele bicão. Então é outra confusão. Eu estou reforçando isso, tá, amados? Eu penso que quando alguém abusa da autoridade, e tem os caras que abusam, isso pode ser um outro tema para um outro dia, falar do abuso da autoridade, ela gera uma coisa chamada rejeição à autoridade. Toda vez que alguém abusa da autoridade, promove uma doença chamada rejeição à autoridade. As pessoas não recebem mais autoridade porque foram abusadas. É uma defesa, entendeu? Mas isso é uma coisa maligna, que precisa ser restaurada entre nós, em nome de Jesus. Quantos podem dizer assim, amém? Amém. Diz amém? Amém. Então vamos voltar. Que acateis com apreço os que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor, tu vê que não é abuso, é no Senhor, e vos admoestam. Outra coisa importante que eu queria te falar. Eu queria te falar uma coisa assim para você pensar. Quem é que admoesta a igreja? Eu vou te falar quem admoesta. Admoesta é quem cuida, é quem preside. A igreja não recebe bem a admoestação, eu digo de forma coletiva. Ela não recebe bem a admoestação de quem não tem esse papel. Se de repente um músico ficar zangado aqui e começar a falar assim, vamos chegar na hora, seus cabeçudos, todo mundo está lá, isso vai cair pesado, vai ser ruim para ele e para vocês. Porque muitos aqui não vão receber. Porque quem preside tem a responsabilidade também de puxar a orelha. A gente recebe melhor aquela pessoa que está presidindo sobre nós. Quantos me entendem? Quantos me entendem? É muito importante que cada líder conheça o seu espaço. Porque às vezes você tem força e autoridade no grupo ou na casa onde você está. Mas isso não significa que você pode falar para 10 grupos, para 50 grupos. Quem é que vai falar para toda a igreja? Quem foi constituído para isso. Quem é que tem autoridade e tem a obrigação de admoestar? Quem foi constituído para tal. Quando você está sobre 3 grupos e quer exercer autoridade sobre 10, vai ter problema. Você precisa conquistar essa autoridade sobre 10. Você vai conquistando para de fato poder admoestar. Se você não exerce autoridade, se você não conquistou essa autoridade, se ninguém delegou você para coisa alguma, você vai ferir pessoas e vai sair também ferido. Então, é bom identificar, discernir quem é as pessoas que nós devemos acatar com apreço. É os que trabalham, os que presidem sobre nós e têm a difícil tarefa de puxar a nossa orelha, de nos admoestar. É difícil, que não é fácil não, tá, amados? É melhor ficar quietinho, cruzar o braço e não falar nada. Quer dizer, não é melhor, é mais fácil. Melhor é obedecer. Mais fácil é cruzar o braço. Melhor é fazer a vontade de Deus, ir lá e demonstrar e fazer o que Deus está mandando. Você diz amém ou não? Amém ou não? Amém. E o que a gente deve fazer com essa pessoa que está nessa condição, que preside, que trabalha de verdade, com afinco, e que tem a responsabilidade também de nos admoestar? Como devemos tratar essas pessoas? Hein? Thank you. Como é que a gente deve tratar? Lê a Bíblia aí. Olha, você discerniu, você recebeu, você identificou a pessoa, você recebeu no coração. Como ela deve ser tratada, irmão? Diga com amor. Diga com amor. Com amor ágape. Aqui é ágape, tá, amado? Amor, diga amor.
Amor. Amor aqui não significa que tu vai ficar calado sem falar, porque quem ama fala a verdade. Você não pode ver o teu pastor entrando no buraco e dizer, eu amo meu pastor, não posso falar nada. Isso não é amor. Isso é conveniência. Se alguém dirige a tua vida, você tem a obrigação com ela também de ajudá-la. Você pode dizer amém ou não? Amor fala de sacrifício. Porque a ovelha, ela pode fazer a vida do pastor fácil e pode fazer a vida do pastor um inferno, difícil. Está escrito. Você pode favorecer o apacento ou você pode dificultar o apacento. Dificultar. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade. O que eu vou falar aqui é verdadeiro, um testemunho verdadeiro. Existem irmãos na minha vida que não me dão trabalho. De verdade, não me dão trabalho. Eu acho que eu dou mais trabalho para eles do que eles para mim. De verdade, é muito fácil apacentar algumas pessoas. Verdade, eu podia nomear alguns aqui. Eu podia falar de Samuel e Eliana, eu estava até comentando com o Denise esse dia, né? Poucas vezes eu tive que intervir na vida desse irmão. E foi tão rápido a resposta. Tão rápida. Verdade. Eu tenho na minha mente os momentos marcados. Teve choro, pranto, desespero. Samuel chorando e fazendo. Tem esse. Tem choro. Mas daqui a pouco parece que entrou o negócio. E você vê eles andando debaixo do conselho da direção que você deu. Eu falo, a gente não tem trabalho nisso aqui. De verdade, pastoral, não. Tem outros que você fala 10, 15, 20, 30, e vai, o negócio está lá, e você, é uma dificuldade. Tem gente que dá trabalho, e tem gente que dá menos trabalho. Estou dando um testemunho verdadeiro, não estou aqui fazendo nenhuma... É verdade, amor, que eu estou falando? Não é assim? Dá amém para mim? Tem outros casais também que a gente tem assim, né? Que é tranquilo, né? Basta um apertinho que os caras rapidinho já respondem. Não, tem irmãos que quando você chega eles já ficam assim, já, ó. De verdade. Eles chegam de negócio, a vara vai cantar. E já se acerta. Sabe aqueles filhos que você já chega, o cara já se pisei na bola, vou arrumar. O negócio tem. Mas tem outros que dão trabalho. Então essa coisa, você pode tornar a vida do teu pastor, do teu discipulador difícil. Mas você pode também abençoar muito essa pessoa. Sacrificial. Tem um reino claramente. Tenha claro que o papel dessa pessoa é difícil também, porque não é fácil falar para você a verdade. Não é fácil sentar contigo e ficar apontando o teu caminho torto. Não é fácil. Se você tem dúvida, conversa com teu pai e com tua mãe. Não é fácil, amado. Não é fácil dizer, cara, está errado, não é por aqui. É difícil isso. Porque a gente fica com medo de perder o carinho da pessoa. Fica até como Fonseca citou esses dias, de perder a pessoa. Quantas vezes a gente se aproxima, fala a verdade e a pessoa vai embora, não quer ouvir você. E perder dói. Por que perder dói? Porque a gente se sente rejeitado. Quem é que gosta de ser rejeitado? Rejeição dói ou não dói? Esse negócio de perder a ovelha não é bom não, mano. Tá por fora, dói pra caramba. Ovelha quando vai embora, você sente a dor da rejeição. Você fala assim, caramba, fracassei. E muita gente com medo dessa rejeição se poupa, não fala a verdade. Então a vida desse pastor, dessa pastora, ela pode ser muito facilitada, abençoada, se você tiver ela em máxima consideração e se você tratar ela com amor, se você tiver ela com amor. Tenhais com amor, diz amor, amor. Outra palavra que não existe, máxima consideração. Eu depois estava pensando como é que o padre aqui fez juntou essa palavra, entendeu? Porque máximo aqui fala de um benefício,
de estar acima, além, mais, é verdade, acima, mas consideração. Quando é que ele arrumou essa palavra, consideração? Estava falando, meu Deus, a consideração aqui não... Fala de origem. Eu não sei como ele juntou, mas ele é muito mais sábio do que eu no grego, então ele deve ter achado máxima consideração. Mas a nossa compreensão dessa palavra qual é? Máxima é ter uma medida alta mesmo. Qual é o problema de ter uma medida alta? Aí que vão me chamar de bajulador. Amado, você não é bajulador quando você é verdadeiro. Você não é bajulador quando você não está ali para os seus próprios interesses. Você não é bajulador. Ó, esses dias, deixa eu deixar registrado aqui, nós fomos muito honrados nesse encontro. Muito. Eu não sei como comunicar isso, dá vontade de sair abraçando um por um. Os irmãos que vieram de fora, olha, quando esses irmãos que vêm de fora, que são pastores do meu relacionamento, e saem daqui elogiando vocês, eu sou honrado com isso. Vocês percebem isso que eu estou falando? Eu sou honrado. Eu me sinto muito honrado. Comida excelente. Serviço excelente. Tudo muito excelente. Nessa hora, a gente fica com essa palavra assim, de que estamos sendo tratados com a máxima consideração. A máxima. É top. É 5 estrelas o negócio, entendeu? E os irmãos saem também com essa informação de que tem uma igreja que ama os santos e ama o serviço aos santos, que serve intensamente. E se foi cansativo para nós vir aqui de manhã, voltar, imagina para aqueles que vinham mais cedo para ralar, para estar servindo, para fazer tudo acontecer, e às vezes com maior vontade de estar lá ouvindo, que tem isso também, né? Está aqui cozinhando, queria estar lá. Mas depois você vai ouvir tudo também, vai receber tudo. E você doando o teu tempo, doando o teu serviço, doando o teu... Imagina, e os irmãos que estão na música, os irmãos que estão no som, na imagem, tudo no estacionamento. Depois eu fiquei olhando para os irmãos do estacionamento, né, cara? É carro daqui até lá embaixo. Eu sei que tem ladrão também aqui já. E os caras têm que trabalhar mesmo, não estão ali de bobeira, né? Eles estão trabalhando de verdade. E doando. Irmãos, nessa hora, e você vê isso é real. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma vez um irmão me fez um comentário dos amados do estacionamento aqui de Cabo Frio. Eu falei, Franco, sabe onde eu fui ganho? Eu falei, onde? Lá no estacionamento. Cara, como aqueles irmãos amam o que fazem. Eu falei, eles fazem para Jesus. É tão bom quando faz para Jesus, né? Que você sente esse impacto. Mas quem lidera sobre vocês, irmãos, e recebe esse serviço, ele se sente em máxima consideração. Não é feio, é um mandamento. Você tem alguém em máxima consideração. Diga comigo, tenha em amor e tenha em máxima consideração. Isso é um consolo, isso é uma recompensa para quem trabalha na obra pastoreando. É uma recompensa, de verdade. Existem coisas que recompensam o ministério que dinheiro não paga. O amor dos discípulos, a máxima consideração dos discípulos. Quando você vê alguém respondendo, sabe? Quando você vê, e a gente sabe que não faz para o homem, a gente sabe disso, eu tenho consciência disso, que não é o homem. A imagem que eu tenho na cabeça é a seguinte: Jesus entrou em Jerusalém montado numa jumenta, foi ou não foi? Quem se lembra? E como é que o povo recebia Jesus? Com palmas, se lembram? Colocando no caminho, assim, para Jesus. Jesus, o rei dos reis, chegou. A autoridade máxima é Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. E ele entrando e tal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem pisou sobre tudo aquilo aí? Quem foi que pisou nas palmas, nas roupas? Quem foi que pisou? A jumenta. Não foi Jesus que pisou. Foi a jumenta. Então, quando eu recebo assim uma honra, eu falo para o Senhor assim, Senhor, eu sou aquela jumentinha, vou pisar, mas eu sei que eu estou pisando porque tu está sobre mim. Porque eu não tenho direito a isso, eu não tenho honra, eu não sou digno. Eu sei que não sou digno, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei como Ele me resgatou.
Então, quando eu vejo alguma honra assim, eu lembro logo da jumenta. Inclusive, isso ficou marcado na minha mente, entendeu? Eu digo assim, se aquela jumentinha pisou, eu piso também. Porque quando a gente carrega o Senhor sobre nós, a gente vai pisar nas honrarias dos homens. Mas a gente tem que entender que não é por nossa causa. Quando alguém te honra num grupo, quando alguém faz uma homenagem para você, quando alguém te dá um presente, quando alguém pratica Gálatas 6,6 contigo lá, participa, você, para ficar guardado, tu fala assim, lembra da jumentinha também, lembra? Fala assim, pô, se a jumentinha pisou, eu vou pisar também. Mas a minha segurança é, eu carrego comigo o Senhor da glória. Né? O Senhor da glória está sobre a minha vida. Então eu posso pisar, mas eu tenho que entender, não é para mim. Não é por minha causa, entendeu? É por causa do Deus que vive em mim. Amém? Porque não tem nenhuma idolatria entre nós, irmãos. Não tem nenhuma, mas é muito bom amar Jesus na vida das pessoas. É muito bom ver Jesus nos meus irmãos, no sorriso, no serviço, no abraço. É muito bom. É ou não é bom? É muito bom receber o abraço de Jesus. É ou não é? Quem já foi abraçado por Jesus alguma vez? Um dia eu estava em casa dizendo assim, eu queria te abraçar, Jesus. Eu queria te beijar. Eu orando, sabe aquele momento que você ora e começa a delirar? De amor, de gratidão. Falei assim, eu queria te dar um abraço, um beijo. E aí eu ouvi uma voz assim dentro de mim, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou. Ele falou assim, tudo que você fizer a um dos meus pequeninos, a mim você me faz. Os caras dizem assim, você é meloso. Eu não sou meloso, irmão. Você está por fora. Eu quando me converti, quando eu comecei a pastorear, tinha um velhinho lá na congregação, lá, que ele me beijava. Eu ficava na carne com ele. Denise lembra dessa história. Foi o primeiro homem que me beijou, que eu tenho consciência. Assim. O cara foi e me deu um beijo. Não, eu digo consciência como cristão, porque com ímpio eu beijava tudo. Mas como cristão, aquela coisa de militar. Pô, o cara me beijou, eu falei, pô, Denise, o cara tá me beijando. Aí, ó. Esse coroa, não sei não. Eu falei pro Denise, eu sei desse coroa. Essa Coca-Cola é Fanta. Eu falei assim, esse coroa. Cara grosso, seco. Seco. Jesus falou assim, quando você fizer a um dos meus pequeninos, a mim você me faz. Um dos meus pequeninos, a mim você me faz. Você beija o irmão, você abraça o irmão, e Jesus se sente beijado e abraçado. Ele disse que nem um copo com água ficará sem recompensa. Um copo que você serve a uma pessoa, ele falou, não vai ficar sem recompensa. Um copo. Você imagina receber alguém na tua casa que você julga que é um filho de Deus. Poder hospedar, eu estou com 2 chilenos lá em casa, vou hospedar agora, levar para casa. E você poder dizer assim, pô, é o Senhor. É o Senhor. E querer fazer como para o Senhor. Não é idolatria isso, irmão. Isso não é francolatria, nem samoelatria, nem sei lá, que bilalatria fica feio pra caramba. Bilalatria. Nada. Isso é honrar a Deus na vida do irmão. É só ter a clareza e a luz. A clareza e a luz. É só ter fé. Você pode abraçar alguém e dizer assim, olha, eu estou te dando esse abraço em nome de Jesus. Você não impõe as mãos em nome de Jesus? O que é em nome de Jesus? É no lugar dele. É como se ele estivesse aqui, em teu nome, Jesus. Por que a gente não pode dar um abraço em nome de Jesus? Um abraço, um beijo. Em nome de Jesus. Depois que eu aprendi, a gente ficou tão beijoqueiro, cara. Já paguei tanto mico por causa disso, você nem imagina. Mas eu já ouvi uma história pior. Eu já vi uma história pior que a minha. Eu já passei sufoco com esse negócio de beijar homem.
Mas eu já ouvi uma história pior que a minha. Eu ouvi de um pastor lá em Salvador, que ele falou que depois de uma vigília com os irmãos, ele saiu do estacionamento assim, passou no meio da rua, tinha um grupo no ponto de ônibus, o irmão falou assim, foi lindo passar a noite contigo. Ele disse, ponto de ônibus cheio, assim, falou, eu já passei aberto. Você pode, como um exercício, abraçar alguém que está perto de você. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhada assim, se tem alguém que te apacenta a vida. Às vezes o cara dá a sorte de estar do lado da pessoa que apacenta ele. Dá um abraço gostoso, cara. Faz o carinho. Olha, eu vou falar uma coisa. Um abraço em nome de Jesus cura. Eu lembro de alguns abraços que foram milagrosos. Eu lembro de uma vez que minha esposa estava muito angustiada. E chegou uma irmãzinha lá em casa, uma filha, e deu um abraço nela tão gostoso que ela foi restaurada na hora. Falei, meu Deus, esse abraço é de Jesus, é santo. A pessoa abraça, né? Abraça, um beijo, um abraço. Você sabia que beijar é mandamento? Mandamento. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Verdade. É um mandamento que poucos praticam, mas é. É um mandamento santo. Eu vi uns documentos antigos da igreja, aí a história é engraçada, a história da igreja. Falando que a igreja, ela tinha algumas famas, na verdade, má fama. Uma era que no meio da igreja havia uma prática homossexual muito grande. A gente sabe que isso é por causa dos beijos santos. Que também haviam no meio da igreja pessoas que praticavam canibalismo. Da onde veio isso? Porque naturalmente os caras ouviam, diziam assim, vamos comer o corpo de Cristo. Estão comendo o corpo de um cara chamado Cristo. Os caras... Não, é verdade, o que eu estou falando para você é verdade, você pode pesquisar isso, é história. E aí eles diziam que a igreja praticava o canibalismo. Eles comiam carne humana. Eles diziam, esse pessoal é estranho pra caramba. Outra coisa que eles falavam da igreja, que a igreja cuidava dos pobres e cuidava de gente com doença contagiosa, sem medo. Então era meio zumbi. Ser cristão na época dos primeiros anos era meio zumbi. Os caras não tinham medo da morte. Não tinham medo de morrer. Tratavam pessoas com doenças contagiosas. Eram muito beijoqueiros, então tinha muito homossexual, exigiam que era homossexualismo. E eram, de vez em quando, eram antropófagos. Comiam gente. Então, fama que a igreja adquiriu no primeiro século. Mas essa parte que fala do carinho, do beijo, eu gosto muito também. Porque era uma coisa assim tão singela, um abraço é uma coisa tão singela, mas pode ser tão tremendo na nossa vida, tão tremendo. A gente pode dizer como Pedro e João disse lá na entrada do templo, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, vem cá. Quanto custa um beijo teu? Quanto te custa? Um abraço. Uma saudação, às vezes. De cumprimentar alguém. Às vezes tu chega aí na casa do irmão que te apacenta e já chega cobrando, pedindo, exigindo, reivindicando. Mas tratar essa pessoa com amor e consideração
é pelo menos chegar dando um abraço, um beijo. Ninguém chega pedindo. Nem com Deus é assim. Principalmente com Deus não é assim. Salmo 100 diz o quê? Quem se lembra? Para a gente terminar aqui. O que diz o Salmo 100? Eu até brinco com os irmãos, principalmente os irmãos da música, né? Você é do tempo que uma vizinha pedia açúcar a outra, sal a outra vizinha? Quem é desse tempo? Que quando acabava o sal, ô vizinha, um salzinho. Segura aí. Ou então chegava aquela visita inesperada na hora do almoço. E você tinha que ir lá e pedir um socorro, depois eu te devolvo. Eu lembro bem desse tempo. Mas engraçado, ninguém... O que diz o Salmo 100? Celebrai com júbilo todas as terras. Servir ao Senhor com... Servir o Senhor com... Agora diz, apresentai-vos. Diga, apresentai-vos. Como? Como é que a gente se apresenta? Como é que a gente se apresenta? Alguém pode achar que esse tempo de música aqui é só uma liturgia. Liturgia gospel, o cara chega lá, tem música. Para com isso, amado. A gente começa cantando aqui para dizer o seguinte, que a gente se apresenta diante... A gente não veio aqui como igreja juntos? Não viemos juntos? Então nós nos apresentamos a Ele juntos, como família, com cânticos. Porque é assim que a gente chega elogiando, a gente chega agradecendo, a gente chega dando, depois a gente recebe. O servo, quando vai na casa do seu Senhor, disse Jesus, ele primeiro faz a mesa do Senhor, depois ele se serve. Então, como é que a gente se apresenta? Com canto. Quer ver? Ele segue dizendo, ele não termina aí não, ele diz assim, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho. A gente é rebanho. Olha como é que a gente lida com o pastor. Rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas como? Com ações de graças. Como é que se entra pela porta? Pedindo. Eu vim aqui pedir. Reivindicando não, cobrando não. A gente chega com ações de graças. A gente já chega agradecendo. A gente chega dando graças. Obrigado. Eu não sei se você já fez isso pela tua cobertura, pelo teu pastor. Eu dou graças a Deus pela tua vida. Eu sou grato, mas grato de verdade. Fala para o Senhor, obrigado porque botou fulano no meu caminho. Tem uma música do Asaf muito antiga, e agora eu vou apelar para os caras mais velhos mesmo, que é difícil até cantar. Quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, eu chorei muito. Eu ainda choro com ela. Essa canção diz assim, eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram o meu coração. Quem conhece essa música? Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu me lembrava do cara que gastou a vida dele semeando na minha vida, daqueles primeiros irmãos que me pastorearam, do meu pastorzão, estendendo as mãos para mim, e eu sei que eu era uma pipa voada, eu sei que eu estava perdido, tenho plena consciência disso. Então, se essas pessoas não vêm atrás de mim, inclusive ir atrás. Outro dia nós fizemos um retiro de incrédulos e desviados. Os irmãos falaram para mim, ô Franco, esse negócio não vai dar certo não, quem é que vai querer vir para um retiro de incrédulo e desviado? Eu falei, depende, se você for lá buscar, ele vem, porque como é que me trouxeram para a reunião da igreja? Deixa eu fazer uma pergunta, quantos que estão aqui
se converteram a Jesus porque alguém gastou o tempo de ir na tua casa te buscar. Quem está aqui, além de mim? Meu irmão, eu não sairia por livre e espontânea vontade da minha casa, nem morto, para ir numa reunião da igreja. Nem morto. O cara que me levou para a reunião da igreja foi assim, ele passou o sábado todo comigo a madrugada inteira. Eu coloquei uma condição para ele, falei, se você ficar até de manhã comigo, quando eu tomar a última cerveja, aí vou para minha casa e desmaio. Aí você, se conseguir me tirar do desmaio, você me leva para a reunião. O que ele fez? Ficou sentado tomando guaraná até 4 horas da manhã. Não foi assim, Dê? No dia seguinte, 9 e pouquinho, ele me arrastou, que era uma reunião de manhã da igreja, ele me arrastou para a reunião, levantei com a camisa florida, azul, um óculos escuro, um revólver 38 na bolsa, tinha uma Bíblia lá, bati assim, a Bíblia, tirei o pó, pá, meti na bolsa também, Denise olhou para aquilo, eu fui, doidão para a reunião. Doido. Os caras me colocaram no cubículo assim, colocaram até um ventilador assim na minha direção, que eu pensei, depois descobri que não era, falei, pô, os caras são maneiros, vê que eu estou com calor, estão botando vento. Depois meu pastor falou, não, você estava com bafo de onça, meu amigo. Se eu não coloco aquele ventilador, você ia desmaiar todo mundo aqui dentro. Mas alguém foi atrás, cara. O cara perseverou. E me rebocou, me trouxe a reboque. Como é que eu vou esquecer disso? Esse cara morreu ano passado. Estive com ele lá. Aí ele falou assim, cara, eu nunca pensei que tu viesse aqui. Ele estava no hospital de leproso, uma condição muito difícil. Inclusive, reconciliado com Jesus, porque ele se desviou. E nos últimos dias da vida foi resgatado para Jesus. E eu falei, cara, eu não poderia esquecer nunca de você. Sabe o que é nunca? Nunca. Eu te devo minha vida, cara. Você pagou o preço, você foi lá. Ah, mas Jesus conta com essas almas. O cara renunciou a madrugada dele, e o domingo dele, e muitas outras vezes. E depois outros irmãos foram me buscar. Porque eu também tive desanimado. Eu também desanimei no caminho. Tive problemas, dificuldades, lutas. Como é que alguém vem do mundo cheio de problema? Então eu também desanimei. Eu precisei de muita gente me agarrando, me puxando, pastoreando de verdade. Com limite que os irmãos tinham. Mas eles davam o que tinham. Como é que a gente esquece disso aí? Não dá. Dá. Aí essa música de Asaf tem tudo a ver. Quem conhece essa canção? Bira, conhece, Bira? Se botar, eu canto, né? Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram o meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a igreja de Cristo estar presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos unem ao Senhor. Trazem minha alegria e mais vontade de viver. E se a cada dia, neste amor nos unimos mais e mais, nós podemos nosso mundo transformar. E que muitos como eu assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Se você pudesse cantar essa canção para alguém hoje, para quem você cantaria essa canção? Sempre tem alguém, né? Você canta. Para quem que você cantaria essa canção? Com aquele abraço assim especial.
de gratidão. Eu não gosto desse papo de dia do pastor. Eu não gosto disso. É igual dia do pastor, dia das mães, dia dos pais, maior papo. Esse negócio, eu não gosto. Eu gosto do reconhecimento sincero, do mandamento obedecido, de ter alguém em consideração e amor de verdade. Porque o nosso trabalho, diz o Senhor, não é vão nele. Nosso trabalho não é vão. Na verdade, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz até que a gente tem que ser sempre abundante no nosso trabalho. Porque o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Eu quero deixar uma palavra para você que apacenta. Você que é pastor, você que vai atrás. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados, logo depois que Paulo explica sobre a ressurreição dos mortos, depois que ele diz que os mortos ressuscitarão de verdade, um dia todo mundo vai acordar, até aqueles irmãos que nos abençoaram já foram, vão se levantar um dia, todos eles vão se levantar. E Paulo, depois de falar da ressurreição dos mortos, ele diz assim: portanto, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Essa palavra eu pesquisei porque eu achava que era um sinônimo. Falei assim, firme, inabalável, como é que pode ser? Firme não é inabalável? Não. Firme aí é no sentido de você não se deixar mover da onde Deus te plantou. Firme. Inabalável é no sentido de você não se deixar ferir, se quebrar da posição que você está. Firmes, inabaláveis, e ele diz assim: sempre abundantes. Sempre, nós podemos multiplicar tudo na nossa vida. Os dons espirituais podem ser multiplicados. Disse Paulo: quem ora, quem fala em línguas? Quem fala em línguas aqui? Deve orar. Para quê? Para interpretar, diz Paulo. Porque tudo na nossa vida pode ser multiplicado. Ah, você está satisfeito porque fala em língua? Tu está bobo, cara. A Bíblia nos anima a ser sempre abundante. As Escrituras nos animam sempre a multiplicar os talentos. Tem 1, vai para 2. Tem 2, vai para 4. Tem 5, vai para 10. A gente sempre pode e deve falar com Deus: Senhor, eu quero servir mais. Eu quero dar mais do que eu dou. Eu quero ser mais excelente. Eu quero ir mais longe. Eu quero ter uma história de gente que possa dizer: eu não sei o que seria da minha vida sem você. É muito bom quando alguém, isso também não tem preço, quando alguém de verdade, sinceramente, reconhece que você um dia abençoou sua vida, que você marcou aquela história. Sabe quando a gente diz assim: eu não posso contar a minha história sem citar fulano, beltrano. Não dá para contar a minha história sem citar essas pessoas. E de sempre abundantes na obra do Senhor. Não se conforme com teus talentos, teus dons. Você pode multiplicar, você pode crescer, você pode ir muito mais longe, sabendo que no Senhor, diz no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Firmes, inabaláveis, sempre abundante. E aí, quem você abraçaria hoje?